E aí, pessoal, vamos para mais um bate-papo aqui no Conversando Com. Hoje a gente vai falar de um momento muito especial na vida de muitos casais. Construir uma família é um momento singular e para muitos casais essa gestação ela acontece de uma forma natural e até mesmo inesperada. Já alguns enfrentam certa dificuldade para engravidar ou até mesmo para levar essa gravidez adiante. Felizmente, a medicina ela tem trazido cada vez mais avanços para fazer ultrapassar esses obstáculos, em busca de um final feliz. Sobre esse assunto tão especial, a gente vai conversar com a ginecologista e obstetra Adriana Gris, que é especialista em reprodução assistida no IMIP e pela Universidade de Valência, na Espanha, e também é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Doutora Adriana, eu tenho que parar para respirar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui hoje para explicar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Tá? Eu que agradeço. Eu agradeço o convite e agradeço a importância que você está dando ao tema, que realmente merece. Vamos já começar. Quando é que um casal ele deve procurar ajuda para conseguir a tão sonhada gravidez? Então, de uma forma geral, qualquer casal que esteja tendo relações desprotegidas durante pelo menos um ano e não engravidou, deve procurar um especialista. Mas a gente tem algumas peculiaridades. Por exemplo, mulheres a partir de 35 anos, esse período já deve encurtar um pouquinho para 6 meses. E a partir de 40 anos, 3 meses no máximo. Mas tem algumas situações, por exemplo, aquelas mulheres que sabem que não menstruam sozinhas, só com uso de medicação, que tem alguma doença que sabe que dificulta a gravidez. Aí, nesses casos, a procura deve ser imediata, assim que deseja engravidar. De que maneira o emocional ele pode dificultar a gestação? Então, o emocional, o fluxo de causa e consequência com infertilidade e com os tratamentos, ele não é bem esclarecido, né? A mulher, quando programa essa gravidez, assim como programa suas coisas da sua carreira, tudo, então determina que vai ser aquele mês e quando não chega, já vem ansiedade, já vem muito estresse envolvido. Então, na verdade, assim, a infertilidade a gente tem certeza que leva a estresse, mas o quanto o estresse pode comprometer de forma contrária, como causa, isso não é bem esclarecido. Mas, de toda forma, o estresse pode levar até a dificuldades com o próprio relacionamento, depois de tanto tempo tentando engravidar. Mas esses mecanismos, tanto para a infertilidade como para os tratamentos de reprodução assistida, que é uma grande preocupação das mulheres, invariavelmente elas estão muito ansiosas e estressadas quando vão fazer os tratamentos e ficam com muito receio de que isso possa prejudicar. Mas os estudos, apesar de controversos, a maioria indica que provavelmente não tem uma influência negativa. Entendi. O que difere a capacidade reprodutiva de mulher para mulher? Então, vai depender. O principal fator prognóstico é a idade, que lógico todas vão passar por isso, mas quando você compara uma mulher com a outra, a idade vai ser um fator muito importante. Sim. E as individualidades dela com relação a hábitos de vida, se pratica atividade física, se alimenta bem, se consome álcool, drogas, cigarro, também uso de medicações, a própria existência de alguma comorbidade, alguma doença. Então, assim, cada caso é completamente diferente. A gente nunca deve se comparar com outro casal ou com outra mulher, mesmo que seja uma amiga, porque vão existir coisas diferentes, até porque como a infertilidade é conjugal, ainda entra os fatores do parceiro também. Então não se deve tentar se tratar baseado no tratamento de uma outra pessoa, e realmente tudo é bem individualizado e é o conjunto de todas as práticas daquela pessoa e o dia a dia dela também. E a idade realmente é um fator que limita, né? É o principal fator. Qualquer mulher pode engravidar assim que ela desejar? Então, alguns cuidados eles devem existir, como por exemplo, se você tem uma alteração de tireoide, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, você pode engravidar, com certeza, mas você deve se preparar para isso. Ir no médico, deixar suas taxas todas organizadas para poder aí sim liberar para engravidar, para diminuir risco de abortamento, de malformação do bebê. Mas assim, são raras as condições que
por exemplo, inviabilizam totalmente uma mulher engravidar. Perguntar agora se existe algo que realmente deixa que a mulher não vai conseguir engravidar. Então, assim, o mais frequente seria alguma malformação, por exemplo, né? Então, você tem uma malformação do sistema reprodutivo, né? Mulheres que nascem sem útero, ou já nascem com uma falência ovariana. Então, nesses casos, a gente não consegue de uma forma, né? Assim, que ela mesma engravide. Sim. A gente precisaria, por exemplo, de útero de substituição para quem não tem útero. Às vezes, até mesmo uma mulher no pós-parto tem uma hemorragia, perde o útero. Então, enfim, a ausência de algum órgão vai impossibilitar. Mas outras doenças são extremamente raras de existirem como contraindicação, mas existiriam alguns, como hipertensão pulmonar, como algumas cardiopatias, que assim, a mortalidade é muito alta. Então, existe um receio, uma orientação com relação a isso, sabe? Pelo risco de mortalidade da mulher na gravidez. Tá, eu fiquei com uma dúvida no que você falou anteriormente sobre a idade. Existe algo realmente assim, chega um momento que não dá mais? Me explica um pouquinho melhor. Então, diferente do que acontece com o homem, né, que não existe esse ponto final na fertilidade, ele discretamente vai reduzindo a fertilidade ao longo dos anos. A mulher, ela tem esse ponto final, o ponto final é com a menopausa. Mas a fertilidade, a taxa de probabilidade de gravidez ao mês, ela vai diminuindo de uma forma bem acelerada a partir dos 35 anos de idade, que é uma idade que a gente se sente ainda super jovem e de fato principalmente porque temos adiado muitos planos. Sim. Então a gente não se sente, né, numa idade avançada com 35, mas isso do ponto de vista de fertilidade é muito importante, porque a quantidade de óvulos que a gente tem, ela é finita e vai sendo progressivamente reduzida. A gente não tem a capacidade de produzir óvulos, então tudo que a gente produziu de estoque de óvulos foi quando a gente era um embrião. E desde que a gente nasce, a gente só faz perder. O homem não, o homem produz a cada 3 meses espermatozoide, por isso que ele está aí renovando e não tem esse ponto final na fertilidade. E além disso, tem a qualidade do óvulo, que também vai caindo pela chance de má divisão do óvulo quando existe a fecundação. E aí a gente vai tendo os problemas genéticos que vão aumentando a chance de abortamento e a própria dificuldade de engravidar. Então é extremamente importante quem tem esses planos de adiamento de gravidez que pensem em preservar a fertilidade. Se está chegando próximo aos 35 anos e ainda não tem esse plano, seja por falta de parceiro, seja por questões de carreira, é super importante isso. Certo. E existe alguma situação que a medicina realmente avançou mais? Na reprodução assistida, realmente a gente tem tido muitos avanços. Hoje em dia a gente tem cultivo de embrião até estágios bem evoluídos. Isso permite a gente estar transferindo menos embriões para o útero da mulher, evitando as complicações de gestações múltiplas, que é considerado uma complicação do tratamento. Sim. Então a gente tem como hoje em dia ter qualidade de embrião para transferir apenas um com chances altas de gravidez. Bom. Além disso, estudos genéticos. A gente tem estudo genético tanto do embrião, para, por exemplo, as mulheres que chegam com mais de 38 anos de idade, que tem um risco alto de cromossomopatia, pode ser feito o estudo genético do embrião, ou se o casal tem alguma doença na família, isso pode ser pesquisado também para evitar que o bebê tem um bebê que nasça com alguma doença. E também estudos até do endométrio, né? A partezinha de dentro do útero que vai receber o embrião, podendo também melhorar as chances de resultado positivo da gravidez. Então a preparação é bem mais... tá melhor, se fazendo melhor agora. Exatamente, a tecnologia tem ajudado bastante. Tá, deu pra entender. Eu falo do meu jeitinho meio leigo, mas deu pra entender. Pra ajudar a gente. Vamos lá, qual a diferença entre ovulação estimulada, fertilização in vitro e inseminação artificial? Eu não sei nada, mas vamos lá esclarecer isso. Pronto, mas isso daí é bem... Os próprios casais que chegam no consultório, às vezes até mesmo médicos, também não sabem essa diferença, né? A gente fala muito em inseminação e não sabe a diferença disso. Então, os tratamentos basicamente realmente são esses. Então, as mulheres que não conseguem ovular bem, o mais típico é o ovário policístico, né? São mulheres que têm... algumas delas têm dificuldade para ovular, então a gente pode fazer medicação para estimular o crescimento dos folículos, vai acompanhando na ultrassom para ver quando esse folículo atinge um tamanho que a gente consegue amadurecer para fazer romper. E aí, como a gente sabe o momento que vai romper, a gente orienta o namoro no momento certinho e depois a gente confirma a ovulação. Então isso é o que a gente chama de coito programado, essa indução para um namoro. Existe a inseminação, que é como se fosse um empurrãozinho a mais num coito programado. A gente vai induzir, a gente não quer também um crescimento folicular de muitos folículos, porque isso implica em gemelaridade. E aí a gente, quando faz ovular, em vez de orientar o namoro em casa,
A gente vai para o laboratório de embriologia, de fertilização. O homem vai fazer a coleta do sêmen, como se fosse colher um espermograma. Esse sêmen vai ser colocado dentro de um catéter e eu vou injetar dentro do útero. Mas a partir daí, também é natural, é com a natureza. O espermatozoide vai ter que percorrer a trompa, vai ter que encontrar com o óvulo, fertilizar, virar um embrião e depois se implantar. Já a fertilização in vitro é aquele bebê do proveta. Então a gente aspira o óvulo da mulher, estimula também, monitoriza também, só que em vez de ela ovular dentro da pelve, a gente vai coletar esses óvulos, levar para o laboratório. Ao mesmo tempo, o esposo também vai fornecer o sêmen e o espermatozoide então é injetado dentro do óvulo. É preparado o embrião, quando ele chega no estágio capaz de se implantar, a gente transfere para dentro do útero da mulher. Aí termina sendo assim, de maior complexidade, mas com maiores chances de gravidez. Tá. A gente tá terminando. Queria que você mandasse alguma mensagem para as famílias que estão nesse momento de esperar a tão sonhada gravidez de seu filho. Pois é, que é um momento muito difícil, muito desgastante, que muitas vezes é muito solitário, porque a maioria das vezes, como envolve muita pressão, tem muita gente que ama a gente e que termina perguntando, mas que soa um pouco como cobrança. Sim. Então os casais, geralmente, eles ficam muito guardando para si. Então termina sendo um caminho que não é um caminho fácil, é uma trajetória que não é fácil, mas que ela é muito recompensadora. Sim. A gente consegue hoje, a gente tem muitos tratamentos, então assim, se não desistir, a gente vai conseguir, apesar de toda a frustração que possa acontecendo no meio do caminho, mas a minha mensagem é de que nunca desistam, porque vale a pena, a gente sabe que vai valer a pena. Bacana. Queria te agradecer. Acho que foi muito interessante a nossa conversa. Até eu, que já tive meus meninos, aprendi um bocado hoje. Obrigada mesmo. Obrigada pra mim. Gente, eu acho que vocês devem ter curtido. A gente plantou um pouquinho de esperança, tenho certeza disso. Bom, a gente se vê na próxima quarta-feira para conversar mais um pouquinho. Até mais.